E aí, pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Igor, eu sou apresentador do podcast O Quase Adulto, amigo pessoal do Omar, que é um dos integrantes dessa mesa que a gente vai fazer aqui hoje para falar sobre desenvolvimento humano. Essa turma aqui da psicologia vai falar um pouco sobre esse tema e eu tô aqui para participar junto, a gente vai conversar bastante sobre isso. Como eu já citei, eu vou pedir para que se apresente meu amigo Omar. Enfim, e aí, Omarzinho, tudo bem? Opa, Igor, tudo bem? Prazer estar aqui no Quase Adulto mais uma vez. Dessa vez para tratar um tema muito importante aí, um tema da nossa querida UFO. Nós somos estudantes de psicologia aqui. Eu sou da cidade de Uberlândia, estou fazendo psicologia na UF e a gente vai tratar esse tema aí de desenvolvimento humano. Vou passar a palavra aí para as minhas colegas de grupo. Oi, pessoal, tudo bem? Tudo bem, Igor? É um prazer estar com vocês aqui. Nossa, uma honra participar da gravação de um podcast. Nunca vivi isso. Já vai para a lista de coisas que eu fiz aqui na vida. Meu nome é Lívia, tenho 18 anos, estou na Cidade de Luz. Não estou em Uberlândia, que nem vocês, mas estou aqui participando para a gente poder falar sobre esse tema. Oi, pessoal, eu sou a Tarsila, tenho 25 anos, estou aqui em Uberlândia. Juntos aqui com a galera, né, desse quartetinho maravilhoso, vamos falar um pouquinho para vocês sobre desenvolvimento humano. E já de antemão, muito obrigada por nos receber, Igor. Uma honra estar aqui contigo. Oi, gente, meu nome é Lara, eu tenho 18 anos, moro em Uberlândia. Tá sendo um prazer estar aqui, tô me sentindo muito famosa, então, podcast. Obrigada, Igor, por receber a gente aí, acho que vai ser incrível a nossa conversa. Eu que quero ouvir de vocês, eu acho que eu gosto muito da psicologia, eu acho que sempre tem muita gente a aprender com vocês, quero desejar sorte para vocês nessa jornada aí. Vamos começar então falando sobre o desenvolvimento humano, quem quiser ficar à vontade para começar. Eu queria começar contando uma história primeiro, pessoal, que tá famosinha aí nas redes sociais, que tem uma influenciadora digital, provavelmente vocês conhecem, a Virgínia. É a esposa do Zé Felipe, né? do Zé Felipe, é. Ela tem uma filhinha de 8 meses, de 9 meses, aliás, a Maria Alice. E desde que ela nasceu, a mãe dela dança perto dela. Todos os dias ela grava um vídeo dançando. E agora a recém-nascida, né? Recém-nascida não, bebê. Ela aprendeu a dançar também, juntamente com a mãe dela. Assim, claro, um bebê de 9 meses, né? Dançando do jeitinho dela, mas eu achei muito fofo. E a psicologia explica por que isso acontece. Porque as crianças são preparadas para aprender. Então, geralmente, tipo assim, se a gente pegar um bebê e apontar, por exemplo, a língua para ele, tem grande probabilidade de que ele vai apontar a língua para a gente também. Isso tem explicações científicas, porque o cérebro localiza a língua e envia uma informação para ele se movimentar. Então, ela é tirada para fora. E daí a gente pode se questionar como que o bebê sabe fazer isso, né? Mas até agora as informações que a gente tem é de que a capacidade dos bebês de imitarem é inata. Então, os bebês já conseguem diferenciar que eles são seres humanos e não são objetos, por exemplo. Então, ele não vai imitar um objeto, por exemplo, mas ele pode imitar um ser humano. Muito interessante isso. Nossa, eu não sabia que ela já estava aprendendo a dançar. Ela tem 9 meses e ela já sabe dançar porque ela está imitando a mãe. E ela não imita um objeto, ela está imitando um ser humano. Isso é muito legal, achei muito massa. E o que eu acho mais legal dessa capacidade de reprodução da atitude de outra pessoa é que nem a Lara falou, isso é muito interessante por ser inato a nós, seres humanos, né? A gente tem essa capacidade de reproduzir a atitude do outro muito forte desde criança, mas que isso se alastra pela nossa vida inteira, né? Por exemplo, quem aqui nunca estava num ambiente que uma pessoa bocejou e começou a bocejar assim, todo mundo bocejando um atrás do outro. Tem até sketch de comédia falando sobre esse comportamento de repetição. E é até uma forma de aprendizado, né, Lara? Essa questão da repetição de comportamento, né? E é uma coisa que fica, né? A gente, ela provavelmente sempre vai dançar. Ela não vai nem lembrar, porque tem toda a questão da amnésia infantil que a gente já estudou também. Ela provavelmente não vai nem lembrar que ela dançava desde os 9 meses, mas vai ficar para ela. Ela vai levar para o resto da vida, ela vai lembrar daqueles movimentos. O nosso corpo tem memória também. Então, assim,
apesar dela já ter essa memória desde pequenininha, ela provavelmente não vai nem lembrar, mas vai sempre manter isso com ela. Muito interessante. Sim, ao longo do tempo, acho que a gente acaba desenvolvendo diversos comportamentos de espelhamento, né? E é interessante realmente pensar, como vocês bem pontuaram, em como isso é fundamental na consolidação do ser em si, né, ao longo da vida, ao longo do desenvolvimento humano, junto com as capacidades aí de aprendizado, memorização. Parece que é inerente mesmo à nossa condição humana, né? Muito fantástico. E Tarsila, você acha que por ela estar desenvolvendo esse comportamento a partir da mãe dela, tem uma relação com apego? Ah, com certeza, Omar. E até curioso você falar nisso, né? Porque me lembrei que de algumas funções básicas do apego, né? Entre elas, o caráter adaptativo, porque ele favorece, né, a sobrevivência do bebê e também induz a dedicação afetiva parental, né? Você acabou de perguntar. Então, envolve, assim, esse vínculo realmente maior, né? Com o pai, com a mãe, ou com a figura que acaba reproduzindo essa função, né? E também tem uma segunda característica bem importante, que é o comportamento inato, o qual induz realmente a essa atenção e essa proximidade maior do cuidador, né? E até uma coisa curiosa que você me lembrou aqui também foi aquela situação já cotidiana, quando um adulto muda a sua própria voz para conversar com o bebê, tendendo a ficar mais Sim. aguda, né, aumentando a frequência. Isso, assim, tem o objetivo de induzir a resposta do bebê para estabelecer um contato visual mais efetivo, né? Entre o adulto realmente e o infante. Muito curioso. Muito legal isso, não sabia dessa questão de que a gente tinha esse comportamento até natural, né, de mudar a nossa voz, né, porque é um comportamento natural da gente, né, se eu vejo um bebê, naturalmente eu vou lá e mudo a minha voz para tentar me comunicar com ele, a fim dele tentar me entender e eu entender ele, né. E é uma coisa que acontece não só com os adultos, mas também com as crianças. Eu sigo uma influenciadora aqui, a Tasslia Eucoleia, ela acabou de ter uma filha, tá quase fazendo 1 ano, e ela tem outra filha que tá quase fazendo 4 anos, e eu vejo nos stories dela todos os dias a criança dela de 4 anos muda a voz, faz voz fina, mais fina ainda, para poder falar com o bebê. E é muito uma questão inata. Essa questão da dança pode ser até relacionada, foi uma forma dela de, às vezes, chamar a atenção da mãe ou tentar entrar em contato com a mãe, e pega muito nessa questão do apego, né? Foi uma forma que ela viu que a mãe faz, então ela quis imitar a mãe, às vezes por qual motivo? Porque ela queria uma atenção, porque ela queria ser igual, porque ela queria se espelhar na mãe. Dá pra gente relacionar com várias coisas. Sim, eu acredito muito que essa questão da replicação de comportamentos baseados nos nossos pais, né, nos nossos parentes, assim, vem muito da questão de que realmente são as pessoas mais próximas que a gente tem nesse início da nossa vida, né? Então, a gente vai acabar adquirindo comportamentos semelhantes a dessas pessoas, né? Então, essa questão dela praticar a dança vem dela enxergar a mãe dela, o maior exemplo de ser humano para ela ali naquela idade, fazendo esse comportamento, né? Isso me faz pensar o quanto eu sou influenciado na questão da minha personalidade, dos meus comportamentos, dos meus ideais, sobre a influência do meio em que eu nasci, de que eu cresci, de que eu convivi. Por exemplo, Igor, você tem algum comportamento que te faz lembrar seu pai, sua mãe, algum parente seu? Cara, eu acho que eu não tenho nada assim pensado diretamente que eu consiga associar, mas eu acho que tem algumas manias, por exemplo, o jeito de andar que eu ando é bem parecido com o jeito que meu pai anda, por exemplo, sabe? Então Sim, tem pequenos detalhes que a gente vai acumulando na vida e eu acho que isso vem muito da infância, eu tenho certeza disso, né? Costumes e atividades que a gente faz com o nosso próprio corpo mesmo, isso vem daí, eu imagino, né? sim. Eu, por exemplo, muitas vezes me pego sentado, igual a forma que meu pai senta, às vezes eu me vejo comendo da forma que meu pai come. Eu tenho muitos comportamentos semelhantes ao dele, assim, tanto por quesito dele ser o meu maior espelho, assim, né, da figura masculina, né, da minha vida. Então, o meu ideal de masculinidade é muito baseado nos comportamentos que ele passou pra mim e que eu me espelho neles, né. E vocês, meninas, vocês têm alguma coisa parecida com a mãe de vocês, alguma coisa assim? Verdade, gente, isso é tudo muito interessante. Eu acho que eu tenho alguma coisa relacionada à minha mãe
no sentido assim, de jeito de ser, de determinar, às vezes. Acho que até de estresse eu tenho, às vezes, parecido com a minha mãe. E são coisas assim que eu nunca nem penso, nem fico pensando, mas pensando aqui agora, realmente pode ter muita ligação. É muito interessante como às vezes a gente acha que as crianças e os bebês são muito inocentezinhos, muito como se eles não estivessem sabendo de nada, mas eles têm muita coisa, né? Eles têm memória, eles têm percepção, eles precisam de apego. Então eles estão muito longe de ser passivos. Sim. O apego é um negócio que eu acho muito, muito curioso, enfim. Vocês vão acabar entrando nesse assunto, mas eu, eu quando eu tava lendo, né, o nosso material, eu fiquei, assim, de olho brilhando, assim, pensando, nossa, é verdade, tem muita coisa que a gente nem percebe. Toda essa parte da educação e do desenvolvimento é uma coisa que faz meus olhos brilharem também. E sabe o que me lembrou? Esse nosso assunto me lembrou uma coisa até que a gente leu e eu comentei com o Igor antes da gente começar, que é o imprinting, que é uma coisa que a gente vê em Crepúsculo, que é quando o lobo tem o imprinting e tudo mais, é uma coisa assim 100% ficcional, mas que o trabalho trazia como uma questão de que o filhote, quando ele se apega, justamente o assunto que a gente está falando, intensamente a um adulto e ele acaba, às vezes, recriando algum comportamento. Quantas histórias e vídeos fofinhos a gente já não viu no Twitter, no Instagram, de tipo um bichinho imitando um humano, ou às vezes de um filhote de onça, sei lá, que é criado com gatos, e aí ele começa a imitar o gato. Assim, é muito legal que esse apego, essa questão de você imitar e de você querer ser igual, né, igual a gente falou da questão da filha da Virgínia, não tá só no ser humano, tá? Nos animais também. Tem até um experimento, né, Tarsila? Eu lembro de você ter me falado desse experimento que são com os macaquinhos, não são? Perfeito, Lívia. Puxou o gancho aqui agora também, né? Lembrando do imprinting. E assim, é muito intrigante a gente às vezes ver algumas fotos na internet, né? De aves como gansos e patos, né? Seguindo, por exemplo, um homem, né? No qual era aquele objeto de fixação, né? Visto que ele alimentava essas aves todos os dias e elas meio que o percebiam como se fosse a mãe delas, né? Uma coisa muito curiosa. E esse experimento de Harlow, que você acabou de mencionar, né, feito por esse psicólogo, realmente foi realizado com filhotes de macacos resos, né, os quais foram inseridos em uma gaiola com duas mães de aluguel. Uma era constituída de arame e capaz de fornecer leite, e a outra era composta de um tecido macio que não fornecia leite. E assim, extraordinariamente, os macaquinhos preferiram se apegar justamente às mães que proporcionavam conforto, em detrimento daquela outra, porque eles se sentiam, né, mais tranquilos, encorajados, bem ajustados e sem ameaças. Isso dá pra gente realmente fundamentar, né, o grau de profundidade que o apego e essa vinculação entre os seres nos compõe, assim, nos atravessa, né, nos funda mesmo enquanto sujeitos. Gente, e esse negócio do desenvolvimento humano, eu acho que precisa de muita pesquisa, né? Precisa de muito conhecimento, e eu acho que isso acontece em vários lugares do mundo, isso deve acontecer. O que que vocês acham? O que que vocês podem, né, me falar sobre esse tipo de pesquisa e tal? Como que umas crianças reagem, né? Eu sempre acho curioso acompanhar vídeo e tal, e reação de criança a algum tipo de atitude, enfim, como é que é isso? Certo. Então, Igor, através do mundo todo a gente tem muito artigo experimental sobre estudos da questão comportamental dessas crianças, porque é a base, né, da humanidade. Então é muito importante entender como elas são formadas, né, intelectualmente e cognitivamente. E um estudo que a gente fez, a gente, né, estudou ele, é um artigo experimental que fala sobre essa questão da interação de crianças de 4 a 9 meses de idade com uma situação de face imóvel da mãe. Então, o que acontece é o seguinte: eles colocam a criança e a mãe numa sala, e aí vai haver uma situação em que a criança está tendo uma interação normal com a mãe, de cotidiano ali, brincando e tal, e a mãe vai se apresentar de uma maneira neutra a essa criança, ela não vai esboçar nenhuma reação. Isso vai gerar um efeito adverso ali na criança, né? Cada uma vai reagir de um jeito, dependendo da idade,
Isso varia em quesito ao sexo também. E aí, depois eles voltam com uma outra interação normal, uma segunda interação normal, e depois uma outra interação de situação neutra ali da mãe perante a criança. E eu gostaria que a Lilian trouxesse um pouco da diferença da questão dessas situações. Por que eles fazem duas situações? Então, Omar, diferente de outros artigos sobre esse assunto, eles resolveram fazer um segundo momento da face móvel justamente para poder ver se haveria diferença, porque às vezes o bebê ele podia carregar um ressentimento, uma mágoa, e foi olhado, né, de acordo com os resultados, foi visto que realmente os bebês de 9 meses eles passavam por uma situação de carry-over, que seria essa mágoa, que seria o fato de não reagir da mesma forma, ele já ficava ressentido. E é muito legal a gente ver que não teve diferença quanto ao sexo do bebê. As pessoas elas tendem a achar que a mulher é mais sensível, a menina é mais sensível, mais chorona, e geralmente não tem essa diferença. Aí tem a questão de que sim, a gente teve diferença dos bebês de 4 e 9 meses, mas em questão de gênero, a gente não teve. Você quer falar pra gente um pouquinho do resultado do olhar e da voz? Legal isso sobre a questão do sexo, né, dos bebês, porque realmente há essa concepção de histeria da mulher, né, e essa discussão é bem legal. Sobre a questão da voz, os bebês de 9 meses durante o artigo foi compreendido que eles vocalizavam mais na situação de tentar interagir com a mãe quando ela ficava com a face neutra, sabe, na hora de tentar chamar a atenção dela. E isso dá uma conexão bem legal para nós, no sentido a atrelar da função do papel da nossa voz, né, da comunicação, porque isso integra nós de maneira a expressar os nossos sentimentos. Então, esses bebês de 9 meses, eles demonstram um desenvolvimento cognitivo, intelectual, se comparado aos de 4 meses, né, 5 meses após o primeiro estudo, de forma que eles conseguem se vocalizar e interagir melhor. Então, eles têm uma habilidade emocional e comunicativa mais desenvolvida, e que isso vai evoluindo de acordo com o passar do tempo. A gente vê a questão da importância justamente da linguagem, que foi uma coisa que a gente já falou em muitas aulas. Quando a gente desenvolve a linguagem, a gente consegue se expressar melhor, a gente guarda mais memória, que volta lá no nosso primeiro assunto desse episódio. Então tá tudo relacionado e a linguagem facilita muito. Foi muito interessante poder ver isso bem claramente no experimento. Bom, galera, esse tema é muito extenso, ele é muito grande, eu acho que vale muito a pena a gente conversar sobre ele sempre, e valeu muito pra mim esse debate, eu acho que foi muito interessante, fica um aprendizado aí pra todo mundo que for ouvir esse podcast, e pra vocês eu imagino que também tenha sido tão satisfatório quanto é pra mim receber esse tipo de conhecimento. Então é isso, obrigado a todos e nos vemos na próxima. Tchau!